Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a matéria da revista The Economist, que saiu lá no exterior falando sobre o Lula, né? O Lula está perdendo sua influência no exterior e é impopular em casa. Parece que ele não se adaptou a um mundo que mudou, né? E isso é uma coisa que eles acertaram em cheio nesse diagnóstico. O Lula, de fato, é um cara que ficou parado no tempo. É o pior tipo de velho. É o velho que das ideias velhas, né? Ele não conseguiu perceber a mudança do mundo, continua tentando uma abordagem que já era falha no passado, mas que hoje em dia está simplesmente obsoleta, completamente falha, né? Enfim, agora, esse pessoal aqui da The Economist também erraram algumas coisas, tá? Por exemplo, eles dizem que o Lula foi a Moscou e foi à China porque queria estreitar laços e fazer mediar a paz e não sei o que lá, e a gente sabe que não foi isso. O Lula foi à Rússia e foi à China porque ele quer dicas de como conseguir contornar a internet, controlar a internet. Ele acha que o Putin controla a internet na Rússia, ele acha que o Xi Jinping controla a internet na China, e daí ele foi lá para aprender como é que faz para controlar a internet com esses amiguinhos dele, e vai ficar decepcionado porque nenhum dos dois consegue controlar coisa nenhuma, a internet é muito mais forte que governos. Mas vamos entender exatamente o que eles estão dizendo aqui nessa revista, porque, de novo, a The Economist é uma revista comunista, é basicamente um folhetim marxista, né? Por isso que muita gente chama de The Economist, né? Mas ela é uma referência muito grande aí em alguns formadores de opinião, inclusive da esquerda. Então, se esse pessoal está realmente com essa ideia sobre o Lula, é porque a situação está realmente ruim para o Lula. Essa notícia foi sugerida por Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Presidente brasileiro está perdendo a influência no exterior e é impopular em casa, né? O Lula que botou o Brasil no mapa, mas não se adaptou ao mundo que está mudando, né? Ele não botou o Brasil no mapa em lugar, só se for no mapa da corrupção. O Lula botou o Brasil no mapa da corrupção. Fora isso, mais nada, né? Aqui, ó. No dia 22 de junho, horas depois dos Estados Unidos atingir as usinas nucleares do Irã, com as bombas Bunkbuster e coisa e tal, o ministro das Relações Exteriores do Brasil deu uma declaração dizendo que o Brasil condena fortemente o ataque americano que violou a soberania do Irã e a lei internacional, né? E esse tipo de mensagem é uma mensagem totalmente absurda, eu mencionei isso nos meus vídeos, né? Vocês sabem, eu faço vídeos lá no canal Mundo em Revolução diariamente sobre a situação na Ucrânia, a situação de Israel, e cobri essa questão do ataque americano lá nos negócios de fabricação de bomba atômica do Irã, né, nos bunkers de fabricação de bomba atômica do Irã. E um absurdo o Brasil se posicionar dessa forma, mas a verdade é a seguinte, ele não está muito desalinhado de outros países, principalmente países árabes, tá? O Brasil não deveria estar alinhado ao mundo árabe, meu entendimento é esse, mas aparentemente está. É verdade que todos esses países criticaram Israel, né, e os Estados Unidos por esse ataque ao Irã, mas ninguém fez nada assim de efetivamente sério, de condenação muito aberta, porque a verdade é que todo mundo no mundo árabe ficou satisfeito com a eliminação do poderio nuclear do Irã. Aliás, todo mundo no mundo inteiro. Só o Lula que não gostou disso. E por que o Lula não gostou disso? Porque o Lula, por mais que vocês pintem ele como esquerdista e coisa e tal, ele é dessa turminha nacionalista que quer bomba atômica aqui no Brasil, né? Ele acha que é direito dos países terem bomba atômica, o que é uma idiotice no final das contas, mas ele acha isso, né? Enfim. E a amizade do Brasil com o Irã deve continuar no dia 6 de julho, agora, dia 6 e 7 de julho, aqui no Rio de Janeiro vai ter o encontro dos BRICS. Então ele está lembrando aqui o negócio do encontro dos BRICS. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, né? Um grupo de 11 economias emergentes, incluem Brasil, China, Rússia, África do Sul, e vai fazer o seu encontro anual lá no Rio de Janeiro. O Irã, que se tornou um membro dos BRICS em 2014, é esperado que mande uma delegação, ou seja, não vem o Ayatollah, não vem ninguém muito alto lá do governo, até porque deve estar todo mundo com a fralda suja, né? Todo mundo precisando limpar as cuecas, coisa e tal, mas vão mandar uma delegação aqui para o Rio, né? O clube atualmente é comandado pelo Brasil, o próprio Lula é o presidente do BRICS nesse momento. Originalmente, a ideia do BRICS é que ser um membro dos BRICS tornaria o Brasil mais relevante na política mundial, né? Só que o Brasil está cada vez mais hostil ao Ocidente.
E eu quero fazer um parênteses aqui, já corrigindo o cara nesse momento, né? Não é o Brasil que está hostil ao Ocidente, é o Lula, é o governo de esquerda do Brasil, que é basicamente um governo da Venezuela. E você vai ver que eles falam sobre isso aqui, ele está associando também o Brasil, indo neste caminho da Venezuela, com o governo Lula, o que era previsível, o que nós avisamos, né? Eu quero lembrar a vocês que todo mundo avisou em 2022 que eleger o Lula era um passo em direção à Venezuela, e é exatamente o que está acontecendo, né? Aqui, ó, quanto mais a China transforma os BRICS em um instrumento da sua política externa, porque vamos combinar, é o que eu sempre falei, o BRICS, na verdade, é o clubinho da China, porque vamos combinar, quem é que tem poder no BRICS? É a China. A Rússia é um país quebrado, uma velharia quebrada que havia expectativa de que fosse uma potência militar, mas nem isso, né? Com a guerra da Ucrânia se provou um país que tem uma economia menor que a do Brasil e militarmente é um lixo também completo. Então, ou seja, a Rússia não tem importância nenhuma. Vive do passado, né? O Brasil é o eterno futuro, né? Não tem nada, nunca chega a lugar nenhum, tá o Brasil aí, né? Já está envelhecendo antes de ficar maduro, né? E os outros países dos BRICS, tudo autocracia também, tudo ditadura falida. Tirando a Índia é um país que pode realmente um dia surpreender. Mas no momento, a grande economia dentro dos BRICS é a China. Então o BRICS é o clube da China. É por isso que eu sempre disse que jamais vai haver uma moeda dos BRICS. Alguns países querem uma moeda dos BRICS. A Rússia quer uma moeda dos BRICS para conseguir se livrar do dólar e conseguir voltar a fazer comércio. É lógico que o Putin quer uma moeda dos BRICS para continuar a sua guerra. O Lula quer uma moeda dos BRICS. É lógico que o Lula quer uma moeda dos BRICS porque ele não entende muito bem o que significa isso, mas ele acha que é uma coisa boa porque briga com os Estados Unidos, né? Então, ou seja, tem países no BRICS que querem moedas, mas a China não quer. E a China é o BRICS, a China manda no BRICS, né? Se você tem alguma ilusão de que o BRICS é o grupinho da China, você não está prestando atenção. É a China que manda. E a China, se tiver alguma moeda para substituir o dólar, ela vai querer que seja o yuan, né? o renminbi lá, que é a moeda da China. Então, ou seja, não vai ter moeda dos BRICS nunca, né? O Trump até falou outro dia que não vou aceitar moedas que compitam com o dólar, mas não precisa, ele sabe que nunca vai ter nada nos BRICS, né? Enfim, aqui, ó, o quanto mais a China transforma o BRICS num instrumento de sua política externa, a Rússia usa os BRICS para legitimar sua guerra na Ucrânia, mais difícil vai ser para o Brasil manter sua posição de não alinhado. O problema é o Lula, meu amigo. O Lula não está nem alinhado. Todo mundo percebe que o Lula tá grudado no saco do Putin lá. Ele ama o Putin, né? Aqui é o que disse uma pessoa da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, né? Os diplomatas brasileiros estão tentando contornar esse problema, focando o encontro que vai ter dos BRICS aqui em temas inócuos. Então, cooperação em vacinas e cuidados da saúde, energia verde, falar sobre comércio internacional e coisa e tal, mas eles querem evitar confrontar o presidente americano, o Trump, particularmente a questão do esforço por fazer trocas em moedas locais ao invés do dólar, né? Os diplomatas brasileiros dizem que vão ficar quietos e os iranianos também vão ficar quietos. Estamos num momento de controle de danos, mais do que um momento de criar novos instrumentos. O que eu falei para vocês? O tiro que o Trump deu lá em Fordow, né, na usina iraniana de urânio, né, não só destruiu as usinas do Irã, mas também acabou amedrontando a Rússia, amedrontando a China, amedrontando o Irã e amedrontando o Brasil também. Esses inimigos todos do Ocidente, de repente, se deram conta de quão superior tecnologicamente é o Ocidente, né? O Brasil adora essa posição de vamos brigar com os Estados Unidos, não gostei, imperialismo yankee, vamos romper relações, vamos entrar em guerra com os Estados Unidos, que mal pode ter, é um país igual a gente. Não, não é, meu amigo, a força militar deles é muito maior do que a nossa, não tem nem comparação. O Irã percebeu isso, né? O Irã durante anos preparou-se para um ataque israelense, coisa e tal. Quando Israel atacou, destruiu toda a defesa antiaérea do Irã. O Irã estava totalmente aberto, fazia o que quiser, Israel fazia o que quisesse no Irã. Se quisesse ter destruído o país inteiro, transformado num grande estacionamento de jatinho, tinha transformado um grande estacionamento o Irã, e pronto, destruiu o Irã completamente. Só não destruiu mais porque não quis. Se quisesse, ficava lá bombardeando tudo por quanto tempo fosse necessário.
Ou seja, o que eles estão vendo aqui, o que eles estão falando aqui é aquilo que eu falei no meu vídeo também. Essa cúpula dos BRICS virou um negócio, todo mundo com medo agora, porque ninguém quer de fato alguma coisa. Tá todo mundo percebendo que deu merda isso daí, né? Os BRICS como uma grande clubinho das ditaduras fracassadas que querem brigar com os Estados Unidos, meio que tomou um baque nessa história, né? E no final das contas aqui, ó, o papel do Brasil no coração de um expandido e mais autoritário BRICS está ficando cada vez mais incoerente em sua política. É isso que eu falo, aí que começa a minha crítica ao artigo aqui. Esse pessoal lá fora não conhece o Lula, eles falam do Lula como se fosse uma figura mitológica que eles nunca viram na vida deles. Desde quando o Lula é contra a autocracia? O Lula vendeu a ideia de que era um democrata, que era a favor da democracia e coisa e tal, mas só idiota caiu nesse papo, né? Só retardado mental que caiu nessa porra. É lógico, a imprensa não caiu, a imprensa sabe que o Lula é um autocrático. A imprensa se vendeu, é diferente, né? Então não caíram nisso, eles se venderam pro Lula, né? O STF é a mesma coisa, eles sabem que o Lula é um autoritário de merda, mas eles se venderam com esse papo de democracia, que lindo, vamos assinar a cartinha da democracia, e pronto, e olha onde é que a gente está agora alinhado com todas as ditaduras do mundo, porque é o lugar que o Lula quer, onde o Lula sempre teve no final das contas, né? E aí, aqui ó, talvez o Lula queira tirar proveito da perda de confiança nos Estados Unidos como parceiro comercial. Ele tentou ligar com a Europa, expandir os laços comerciais com a Europa. Isso foi uma coisa que eu falei que era positivo. Aliás, eu falei para ele fazer isso antes dele fazer, propriamente dito, né? Aproveitar para tentar colar o negócio do acordo Mercosul. Só que não rolou, né? Porque, no final das contas, a Europa também não gosta dos produtos brasileiros em termos de... teme a concorrência da agricultura brasileira lá na Europa, né? E também foi no Japão para a mesma coisa e coisa e tal. No final das contas, não conseguiu nada. Não conseguiu absolutamente nada no final das contas, né? Em maio, Lula foi o único líder de uma grande democracia a ir na comemoração da vitória alemã na Segunda Guerra, né? Ele usou a viagem para tentar convencer Putin que o Brasil deveria mediar o fim da guerra na Ucrânia. Não. Aí que tá, esse pessoal tá achando que é isso. Esse pessoal tá sendo iludido pelos jornalistas brasileiros. Não era nada disso. O Lula nunca quis isso. O Lula foi lá porque ele sabe que o Putin tem instrumentos que ele usa para fazer propaganda. Ele ouviu falar que o Putin é muito eficaz em controlar robôs na internet, em fazer guerra de informação na internet. Ele queria aprender isso do Putin. É o mesmo motivo que ele foi no Xi Jinping. Ele fez a mesma viagem, foi na Rússia, foi na China. Por quê? Porque ele está desesperado, porque ele perde tudo na internet e não consegue perceber que o problema é que ele está velho, ele está fora de... as ideias dele não se adequam mais ao mundo atual. Ele perde na internet porque justamente é na internet que se discute o mundo atual hoje, né? Então ele está falando aqui que... não, e também perto de casa com o Milei, o Lula briga com o Milei e não sei o que lá, ou seja... aí no final ele diz aqui, não, que o Lula deveria cuidar de casa, esquecer de tentar achar que vai conseguir resolver alguma coisa no mundo. Ok, eu concordo, eu falo isso desde o início. O Lula, nessa terceira presidência dele, tentou realmente fazer alguma coisa significativa, mas tomou tanta bordoada logo de início, porque ele estava errado em todos os temas, a favor dos terroristas na faixa de Gaza, a favor da Rússia, a favor do Maduro, a favor do Ortega. Cara, o Lula não dá uma dentro, amigo. Só erra. Só faz merda, cara. Aliás, em tudo, né? Na economia, na política externa, na tributação, o Lula só faz merda. É realmente impressionante a capacidade de errar desse sujeito, né? E aí ele fala que o Lula deveria abandonar os esforços de geopolítica e concentrar em casa para ver se ganha popularidade em casa. Esse pessoal não sabe o que está acontecendo, cara. Não, bicho, o Lula nunca teve problema. Ele foi lá para fora porque ele queria copiar os robôs do Putin, queria copiar a censura do Xi Jinping. Ele não foi para fazer nada de geopolítica, o Lula já percebeu que não tem essa capacidade. Ele foi para copiar ditadores, ele quer aprender a ser um ditador aqui no Brasil, e ele vai tentar até 2026 fazer isso com a ajuda do STF, está tornando o Brasil uma Venezuela, uma nova Colômbia, né? Vamos esperar, ver o que vai acontecer. Eu acho que eles não vão conseguir, mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.